Bem, Shabbat Shalom. Antes de mais nada, Shabbat Shalom. Todos vocês de muitas partes do mundo. E este é um Shabbat interessante porque, obviamente, estamos fazendo isso online porque é Sexta-feira Santa. E estou aqui sozinho. Estou sozinho porque Raquel está no trabalho e Denise e Raquel, desculpe, Denise e Dália estão em Chicago. Porque Dália está olhando para a pós-graduação. Ela foi para Rush. Eles foram para Rush agora. Ela parecia gostar bastante disso. Estou feliz por ter descoberto as chances de encontrar um bom genro para minha filha querida. É mais vantajoso morar lá devido à presença de uma escola de medicina na Rússia. Portanto, não há problema em ter um genro judeu médico, desde que não seja especializado em pediatria. Tenha cuidado, tenha cuidado. Eu treinei lá. Cara, isso é algo contra agora, mas contanto que não seja um pediatra, um nefrologista pediátrico estaria bem. Mas isso me fez pensar. Eu já estou levemente decepcionado porque eu queria que a Dália fosse advogada e se tornasse uma juíza da Suprema Corte. Então não tenho certeza de como alguém se torna um patologista da fala na Suprema Corte do país onde exerce a profissão. Mas eu confio na Dália. E esta porção da Torá desta semana tem algo interessante que leva a isso, que lida com isso. Diz lá em Levítico 8:30, Parshat Zav é o segundo no livro de Vaikra. Moisés usou óleo da unção e sangue do altar para aspergir em Arão, suas vestes, seus filhos e as roupas deles, conforme foi ordenado por Deus. Dessa forma ele consagrou Arão, suas vestes, bem como seus filhos e as vestes destes. Então, como mencionei, grande parte desta Parashat Tzav trata da consagração de Arão e seus filhos ao Kohanut, tornando-se sacerdotes, o sacerdócio. Moisés deve cuidar dos rituais. Ele é responsável por atender às necessidades do irmão e dos sobrinhos. E eu continuo tentando imaginar as emoções que ele deve ter experimentado nesse exato momento. Os filhos de seu irmão estavam seguindo os passos de seu pai em uma posição de prestígio, de honra, de destaque. Enquanto isso, Moisés tem 2 filhos. Muito poucas pessoas sequer sabem como eles são chamados. Eles se chamam Gershom e Eliezer. Eles desaparecem completamente da história. Eles não seguiriam os passos de Moisés nem assumiriam qualquer tipo de liderança ou qualquer outro papel importante na comunidade judaica. Seria natural para Moisés sentir uma sensação, eu presumiria, de profunda decepção em relação aos seus próprios filhos, mesmo enquanto ele estava consagrando seus sobrinhos. Ele foi gracioso em não mencionar seus sentimentos. A Torá não menciona isso. Eu diria que, como rabino, uma das maiores e mais preocupantes questões que enfrento no aconselhamento é: os pais estavam desapontados com seus filhos. Os pais podem ficar infelizes com o cônjuge que seu filho escolheu para se casar, às vezes da mesma religião ou de uma religião diferente, ou eles podem lamentar que seu filho não tenha se casado. Ou eles podem se sentir irritados ou chateados porque seu filho é gay ou lésbica. Eles podem até ficar chateados com a escolha de carreira de seus filhos, a cidade em que eles escolheram viver, ou como eles criaram seus filhos ou seus próprios netos. Qualquer tipo de escolha de estilo de vida possível não deve deixar os pais chateados ou desapontados. Eles podem acreditar que o filho deles não alcançou todo o seu potencial em termos de ambição, carreira, educação, entre outros aspectos. Muitos pais judeus também têm questões específicas que os preocupam. Podem estar temerosos ou frustrados porque seu filho escolheu viver em Israel, ou podem estar chateados porque seus filhos se tornaram mais observantes do que eles. Quantas vezes eu ouvi, Rabino, meu filho é ortodoxo, agora ele não atende o telefone no Shabat nem come na minha casa? Às vezes, os arrependimentos dos pais são justificáveis. Ninguém gosta de testemunhar seu filho fazendo escolhas tolas.
Com frequência, pais fazem exigências irracionais dos filhos adultos, o que é muito comum. Eu disse aos pais algumas vezes: seu trabalho é criar seus filhos com os valores certos e depois deixá-los ir. Você não controla escolhas de adultos. Pode comunicar sentimentos, desejos, mas filhos devem decidir por si mesmos. Em português, a ideia é dar raízes e asas às crianças para um futuro promissor. Eles fazem escolhas tolas. Se fizerem, que seja. Tente ajudá-los se puder. Tudo o que você pode fazer é manter as linhas de comunicação e a porta aberta. Você não precisa concordar com todas as decisões que seu filho toma, mas nunca deve parar de amá-lo, o que eu acho que é meio garantido. Existe uma tensão natural entre pais e filhos. As crianças estão tentando se afastar de seus pais e afirmar a verdadeira identidade que eles possuem. Como pais, eles enxergam seus próprios pais como controladores. É opressor. Por outro lado, os pais nunca deixam de exercer a sua função de pais. Você sabe, nesta casa, os dois filhos que são humanos, você sabe, Raquel e Dália, me diga, quando você vai parar de me dizer o que fazer? A resposta é sempre nunca. A outra criança, José, o Chihuahua, está sempre sorridente e feliz. Registramos, tenho 56 anos, minha mãe ainda me diz o que fazer. Então, você sabe, existe uma leitura especial que está acontecendo agora e que merece a sua atenção. Profeta especial que normalmente estaríamos lendo. Se este não fosse um ano bissexto judaico, estaríamos muito próximos da Páscoa, uma data tradicionalmente celebrada com grande importância na fé cristã. Durante o Shabat, antes da Páscoa, é costume ler um dos profetas menores, o livro de Malaquias. Malaquias 324 fala sobre a reconciliação entre pais e filhos na era messiânica, quando o Messias vier. É interessante notar que metade da Torá é baseada nas palavras de Malaquias. Portanto, quando o Messias chegar, haverá uma compreensão mútua entre pais e filhos, finalmente. Até agora, todos nós devemos sentir a mesma tensão entre as gerações que Moisés provavelmente sentiu. Shabbat Shalom. Perguntas, reclamações, observações. Alguém?